Paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Gostaria de compartilhar um texto com os irmãos que fica em Marcos, capítulo de número 7, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus: Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, e isso é por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimoniais, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam na rua, não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros, vasilhas e metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, o texto de Marcos ele vai nos chamar a atenção acerca das tradições judaicas aqui. Jesus ele estava com os seus discípulos e os fariseus ficavam observando Jesus para ver qual seria o comportamento dele e se ele observava as tradições. Várias vezes Jesus foi confrontado por conta disso. E por várias vezes Jesus chamou esses fariseus, esses homens, de hipócritas. Nós temos que tomar muito cuidado com o legalismo cristão. Muitas das vezes, irmãos, nós queremos acrescentar algo, nós queremos ajudar Deus, nós queremos acrescentar algo às Escrituras, e a gente sabe, todos nós sabemos que nós não podemos acrescentar nada. Em Apocalipse vai dizer, aquele que acrescentar uma vírgula, um tio aqui nessa palavra, todas as maldições se recairão sobre ele. Nós não podemos acrescentar, nós não podemos dizer o que nós achamos ou o que nós pensamos. Nós temos que ensinar aquilo que a Bíblia ensina. Quando nós colocamos tradições, nós acabamos dando, às vezes, muito mais valor à tradição do que à palavra de Deus. A gente vê muito isso nos dias de hoje, igrejas que têm algumas tradições que eles chamam de costumes esses que se tornaram pecado, que se tornaram bíblico. Você tem que se vestir assim, você não pode usar isso, você não pode usar aquilo. Isso nós chamamos são legalismos cristãos. Os judeus, irmãos, eles acrescentaram mais de 300 subleis. Mais de 300. Eles criaram várias regrinhas. Eles tinham os 10 mandamentos e foram criando, de acordo com aquilo que eles achavam. Interessante que essas leis humanas, essas tradições humanas, elas sempre apresentam um estereótipo de santidade. E esse estereótipo de santidade é perigoso, porque muitas das vezes nós nos preocupamos mais com a tradição, como eu já falei, do que com a palavra. E a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, que ela é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é apta para nos corrigir, para nos consolar, para nos direcionar. É a palavra de Deus, é por ela que nós temos que nos direcionar. Eu lembro que eu tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte: eu fico admirado que no Brasil as pessoas usarem terno, gravatas, e no país dele, se não me engano, na Inglaterra, ele falou que no verão, pelo menos na igreja dele, algumas pessoas pregam de bermudão, camisa mais leve, entendeu? Não usam terno, gravata. A gente sabe que nós fomos evangelizados, por exemplo, pelos europeus,
os homens de Deus que vieram para cá e trouxeram seus costumes, inclusive nas vestimentas. E o povo foi transformando essas vestimentas no sinônimo de santidade, né? Ao ponto de alguns dizerem que gravata, que terno prega, que gravata prega. Então, assim, Paulo vai chamar isso de anátema. Eu não posso acrescentar algo nas Escrituras, aquilo que eu acho, que eu acho que precisa melhorar. É como se eu estivesse querendo melhorar as Escrituras. Eu acho que o escritor esqueceu de escrever isso aqui, então vamos acrescentar. Era mais ou menos isso que os fariseus faziam. Era mais ou menos isso que os fariseus faziam. Por isso que Jesus usa o texto de Isaías, quando ele chega aqui no versículo 6. Ele responde, porque eles começam a questionar, por que vocês não lavam? Mas o lavar as mãos aqui, irmãos, não era lavar no sentido de higiene, não. Era no sentido, era uma cerimônia religiosa. Era um costume religioso. E Jesus ele veio para quebrar todos esses paradigmas, né? E mostrar qual é realmente a verdadeira santidade, né? O que é ser santo, né? Então, quando eles começam a questionar, Jesus ele chega aqui no versículo 3, aí Jesus responde assim, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito. Aí ele cita aqui Isaías 29:13, que vai dizer, esse povo que se aproxima de mim, com seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. Tem pessoas que vivem um evangelho estereótipo. Ela não vive uma santidade para Deus, ela busca uma santidade para o homem. Ela se preocupa mais em mostrar para as pessoas que é santo, ou que se veste como um homem santo, né? Ou que se comporta como um homem santo de alguma forma, mas é sempre de uma forma estereótipa. E muitas das vezes por dentro, é podre por dentro. É uma pessoa com pecados escondidos. É uma pessoa que condena os outros daquilo que ele, muitas vezes faz, né? Apontando o dedo, acusando. E nós temos que vigiar quanto a isso, porque vai chegar um tempo que Jesus vai buscar os verdadeiros adoradores. E a nossa adoração, irmãos, ela tem que ser para Deus. A gente não pode ficar preso a legalismo, né? A costumes. Costume, se não for bíblico, é heresia. Costume precisa ser bíblico. Não tem esse negócio de costume. Costume tem que ser bíblico. O que a Bíblia fala sobre isso? Aí as pessoas pegam textos nas Escrituras e começam a distorcer. Distorcer. Não pode usar brinco. Porque, aí pega textos que você percebe que claramente que o texto não está falando sobre isso. Eu tenho certeza que se algumas mulheres do tempo de Jesus, do tempo de Davi, né, se apresentassem hoje para esses legalistas que nós temos aí, eles não iam identificar essas mulheres como mulheres de Deus. Não iam identificar. Porque eles, na cabecinha deles, né, ser cristão tem que ser do jeito deles, do jeito que eles se vestem, do jeito que eles andam, o que eles fazem, tem que ser assim, tem que copiar eles são a referência. Eles são a referência. As Escrituras não é mais a referência. Isso é perigoso. E isso foi sendo construído ao longo dos anos. É impressionante que as pessoas que se falaram tanto isso que se tornaram verdades bíblicas. Que as pessoas falam assim sem nenhum temor e tremor. Sobe no púlpito e fala sem nenhum temor e tremor. Dizendo que é pecado aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. Eu lembro uma certa feita que eu participava de uma vigília interdenominacional, várias igrejas batistas, assembleia, e aí a vigília estava muito boa, era maravilhosa essa vigília. Eu participei várias vezes. Teve uma vez que o pastor que organizava a vigília convidou um pregador legalista, né? E ele começou a profetizar lá para uma mulher, ela estava de calça jeans e camisa de manga curta, uma camisa, não igual, de manga igual essa aqui, ó, a camisa, acho que não me lembro a cor, e ele falou lá de púlpito que Deus não queria aquela mulher vestida daquele jeito.
Ou seja, para ele, a mulher tinha que se vestir do jeito que as mulheres da igreja dele se vestem. Só sei que esse camarada acabou com a vigília. Eu mesmo deixei de ir, acabou com a vigília. Ele detonou com a vigília. Foi usado pelo cão, entendeu? Muitas pessoas iam lá, eram abençoadas, e o cara acabou com a vigília. Por quê? Quer apresentar legalismo para a igreja. Não prega a Bíblia. E muitos deles não têm Bíblia para pregar. Não tem conhecimento bíblico. Aí começa com a invencionice. Ele é papagaio. Ele copia o que os outros falaram para ele. Não vai para as Escrituras. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar aquilo que o Evangelho está nos ensinando. A gente não pode inventar. Senão a gente entra no legalismo cristão. Isso é muito perigoso. Por isso que Isaías vai dizer, ó, esse povo que se aproxima de mim, com sua boca e seus lábios me honram. Tem muito assim. O seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos. Tem gente que o temor dele é mais, eu vou botar essa roupa, eu tenho que botar essa roupa de crente, porque eu tenho que ir para a igreja, né? Botar roupa de crente, e glória a Deus, aleluia. Só que cometendo todo tipo de pecado. Tu desagradando a Deus de todas as formas possíveis. Mas se veste como crente, anda com Bíblia debaixo do braço. E muitos desses não são salvos. Porque naquele grande dia, como Jesus falou para aquela mulher samaritana, o Senhor irá buscar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. A tradição judaica estava preocupada se Jesus lavava as mãos, não lavava as mãos, no sentido cerimonial, se Jesus guardava o sábado ou não guardava o sábado. Olha a preocupação deles. Né? Se Jesus cumpria os rituais judaicos. Eles não estavam preocupados com uma santidade genuína de mortificação do velho homem e revestimento de novo homem. Não estava preocupado em pregar arrependimento de pecado. Por isso que Jesus começa seu ministério dizendo para os fariseus, ó, hipócritas, raça de víboras. Né? Raça de víboras. Então, meus irmãos, que possamos verdadeiramente sermos verdadeiros adoradores. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O cristão, né, como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória do Senhor. Tudo que o cristão for fazer tem que ser com ordem e decência. Nós não podemos nos vestir de uma forma que vá trazer escândalo. Isso eu posso dizer porque a Bíblia nos orienta quanto a isso. Nós podemos falar qualquer coisa. A nossa palavra não pode sair coisas que desagradam a Deus. Palavra torpe, como diz lá em Efésios. Então, nós precisamos dar bom testemunho. Mas não é esse bom testemunho, né? Não é o bom testemunho que vai dizer que você é um verdadeiro cristão. É necessário que esse bom testemunho ele venha junto com o novo nascimento. Porque se o bom testemunho não vier junto com o novo nascimento, você está perdido. Você não faz parte daquela igreja gloriosa que vai morar no céu. Mas como pode isso, Márcio? É possível? É possível. Olha os fariseus. Viviam, né? Usavam vestimentas, cumpriam, teoricamente, alguns rituais, davam dízimos, aquela coisa toda, mas eram víboras. Né? É o que Isaías fala. Isaías 29:13. Esse povo que se aproxima de mim, só com sua boca e seus lábios me honram. Seu temor para comigo consiste apenas em mandamentos humanos que maquinalmente aprenderam. E que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos verdadeiramente, irmãos e irmãs, sermos verdadeiros adoradores. E o verdadeiro adorador, ele, onde quer que ele esteja, ele vai dar bom testemunho. Ele vai glorificar o nome do Senhor, não para agradar os outros, mas para agradar a Deus, porque Deus sonda os nossos corações. Deus sonda os nossos pensamentos. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo nos ajude a vivermos uma vida santa, uma vida
que nos ajude a continuar caminhando, irmãos, esse processo de santificação, de mortificação e revestimento de uma nova criatura. Que possamos nos desprender desse legalismo, desse modismos cristãos que nós temos por aí. E que possamos ter verdadeiramente uma fé genuína. E que possamos ter Jesus como referência. E que possamos dizer, assim como o apóstolo Paulo, né? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fiquem na paz e tenham um bom dia, em nome de Jesus.